Aí, pessoal, tá gravando então? Então, boa noite a todos novamente. Estamos aí, né, na tutela coletiva do quinto ano, né, nono semestre, do dia 24 de maio de 2021. Né? E como a gente havia comentado, o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre o direito internacional dos direitos humanos. Né? E nós vamos ficar nessa matéria, direito internacional dos direitos humanos, até o fim do semestre. Né? Não são muitas aulas, não, o semestre já está acabando. Olha aí, eu acredito que nós teremos essa aula e mais uma, né? Essa aula e mais uma aí. E já começa as provas. Então, a gente tem dois encontros para falar do direito internacional dos direitos humanos. É evidente que não vai dar tempo, né? É evidente que não vai dar tempo, e por isso eu vou mandar também umas aulas gravadas para vocês, né? Mas, como eu disse, o objetivo é ajudar vocês na prova da OAB. Então, eventualmente, quem não tiver tempo para assistir as aulas gravadas, né, se tiver outro compromisso, e eu sei que final de semestre é complicado, e é complicado para todo mundo, não se preocupe, né, fica tranquilo aí, não é algo obrigatório a assistir as aulas gravadas, mas, né, se puder, talvez ajude um pouquinho aí, principalmente quem vai prestar a prova da OAB. Bom, pessoal, vamos lá. O nosso material é aquele que já está disponibilizado no EAD, né? Se vocês olharem lá o material, né, do EAD aí, de direitos humanos, é um material que a gente já vinha seguindo, né? E agora, então, nós estamos na parte final desse material aí, a respeito do direito internacional dos direitos humanos, né? Bom, pessoal, eu compartilhei a tela, não sei se deu para visualizar, acredito que sim, para mim ele está indicando aí que está compartilhando, que vocês estão visualizando, né? Então vamos lá. Direito internacional dos direitos humanos. A primeira coisa que é importante a respeito do direito internacional dos direitos humanos é notar que ele é essencial. Por que ele é essencial? Porque é bem verdade que as pessoas moram dentro dos estados, né? As pessoas moram dentro dos estados. Então, é bem verdade também que cabe aos estados proteger os direitos humanos. No entanto, se nós estamos dentro de um estado e nem o estado protege os direitos humanos, ora, quem poderá nos defender? Não é o Chapolin Colorado, é o direito internacional dos direitos humanos. Né? Então, o direito internacional dos direitos humanos ele é essencial porque ele vai atuar justamente na omissão dos estados. Quando os estados não protegerem direitos humanos, o indivíduo que mora dentro do estado não tem a quem recorrer, a não ser o plano internacional. Né? E é aí, então, que adentra o direito internacional dos direitos humanos, como última proteção possível ao indivíduo, né? A busca da última proteção possível ao indivíduo. Né? Daí a importância do direito internacional dos direitos humanos. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho, então, dos requisitos para que os indivíduos pelos quais, né, o indivíduo pode buscar a proteção internacional. O que precisa acontecer para que o indivíduo possa superar o Estado e buscar a proteção dos seus direitos humanos no plano internacional, na seara internacional? Daqui a pouco a gente vê esses requisitos aí. Bom, pessoal, mas antes da gente analisar esses requisitos, é importante notar que a proteção internacional dos direitos humanos, ela é dada, olha lá, em 3 aspectos. Aspecto administrativo, aspecto civil e aspecto penal, até aspecto penal. Bom, pessoal, o que é a proteção internacional dos direitos humanos? Olha aí a setinha, em aspecto administrativo. Pessoal, no aspecto administrativo, nós temos uma proteção real, uma proteção efetiva, uma proteção em concreto, através de condutas reais, efetivas e em concreto aí. É a famosa, pessoal, ajuda humanitária. A proteção internacional dos direitos administrativos
na seara administrativa, nada mais é do que a ajuda humanitária. Então, um determinado país aí, ele passou por uma calamidade pública, ele está em guerra civil, né? E ele precisa de ajuda, seja de recursos financeiros, seja de recursos humanos, seja de alimentos ou medicamentos. A seara internacional, ela pode sim conceder essa ajuda, né? E essa é a proteção, então, humanitária em âmbito administrativo. E quem costuma fazer, né, essa prática, essa proteção administrativa aí, são entidades, né, conhecidas, muito conhecidas e originadas até da época da guerra. Então, por exemplo, a Cruz Vermelha, né, os Médicos Sem Fronteira, eles atuam justamente nesse âmbito administrativo aí com ajuda humanitária. E também, pessoal, a ONU, né? A ONU, ela também pratica ajuda humanitária, né? Antes da pandemia aí, a gente tinha várias cenas dos aviões sobrevoando determinado país e lançando aí diretamente dos aviões containers de alimentos, de medicamentos, né, originados aí da ONU, né? E hoje, né, no mundo aí pandêmico, por que não? Talvez no futuro aí, a ONU consiga também distribuir vacinas. Hoje ainda não, né, porque não sobra vacina, né, não sobra vacina. Então, mesmo os países de primeiro mundo, né, eles estão utilizando todas as doses disponíveis, produzidas, né, então não sobra vacina. Mas quem sabe aí no futuro, que a gente espera o mais próximo possível, sobrando vacina em um determinado país desenvolvido, através da ONU, essas vacinas, né, esse remanescente de vacina, seja redistribuído aí para outros países, né? Isso é, então, a proteção internacional em âmbito administrativo, ajuda humanitária. Agora, pessoal, é interessante notar que não é apenas dando alimentos ou medicamentos ou recursos. Essa ajuda humanitária, ela pode ser através de recursos humanos. Por exemplo, o Haiti, né, ele passou por uma guerra civil muito grande, e aí logo depois dessa guerra civil, ele foi atingido por um terremoto muito grande também, né? E aí o Haiti precisou ser praticamente reconstruído. E através da ONU, o Brasil, então, legou tropas ao Haiti, né? Vários soldados brasileiros foram atuar aí no Haiti, tanto para garantir a segurança da população haitiana, como permitir a reconstrução do país. E numa dessas aí, né, aquela famosa humanitária, a Zilda Armes, né, irmã de um cardeal aqui do Brasil, Dom Evaristo Armes, ela estava no Haiti quando então teve um outro terremoto e a igreja onde ela estava desabou e sobre ela, né, e ela acabou falecendo aí na igreja, né. Ela estava prestando ajuda humanitária através de recursos humanos. Um outro exemplo que tem tudo a ver com o Brasil, né, e aí eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme, né, os filmes que foram feitos a respeito, é a atuação de um brasileiro, né, Sérgio de Mello, que tinha um cargo de alto escalão na ONU, e ele foi, então, indicado para atuar, acho que, se eu não me engano, no Timor-Leste, né, agora me fugiu o nome do país, mas se eu não me engano, no Timor-Leste, para reconstruir aí o país, e ele foi tão bem sucedido que depois ele foi indicado para atuar no Iraque, durante as guerras do Iraque. E numa dessas batalhas aí, né, o prédio da ONU sofreu um atentado, né? Entraram com um caminhão-bomba no prédio da ONU e esse caminhão explodiu justamente ao lado do escritório do Sérgio de Mello, né? Propositalmente, e ele então ficou preso nos escombros e acabou falecendo. Se não tivesse havido esse atentado e ele não tivesse falecido, provavelmente ele teria sido indicado e provavelmente seria eleito secretário-geral da ONU, né? E seria o primeiro brasileiro, então, secretário-geral da ONU.
né, estava lá prestando ajuda humanitária aí. E eu indico esses filmes, né, a respeito aí da vida e obra do Sérgio de Mello. Ambos têm na Netflix. Um é um documentário, né, e outro é um filme mesmo, né, encenado aí, em que o Wagner Moura fez o papel dele, Sérgio de Mello, né, e aquela atriz cubana, né, a Ana de Armas, fez o papel da acho que noiva, né, do Sérgio de Mello. Vale a pena assistir o filme aí. Bom, essa é a proteção internacional dos direitos humanos em aspecto administrativo, né, ajuda humanitária. Mas nós temos também, olha lá, pessoal, proteção internacional dos direitos humanos em aspecto civil. O que é o aspecto civil? O aspecto civil nada mais é do que a solução pacífica de controvérsias entre estados, né? E aí vocês vão me perguntar, professor, por que a solução pacífica de controvérsias entre estados é proteção internacional de direitos humanos? Porque se a gente conseguir solucionar de forma pacífica os conflitos, né, as divergências entre estados, esses estados param de brigar, ou pelo menos evita-se a declaração de guerra entre os estados, né? E é claro que se declarar guerra, né, a última coisa que se preocupa é com direitos humanos, né? Já era direitos humanos. A gente tem que evitar a declaração de guerra, né? E uma forma de evitar a declaração de guerra é através da pacificação, da solução pacífica dos conflitos entre estados. Pessoal, e quem atua nesse âmbito civil também, né, é a ONU, né, a ONU, e dentro da ONU, olha que interessante, existe um órgão jurisdicional, portanto, uma corte, né, uma corte, que tem função justamente de solucionar pacificamente conflitos entre estados, e é a famosa CIJ. O que é CIJ? É a Corte Internacional de Justiça. A CIJ, a Corte Internacional de Justiça, ela é um órgão da ONU, ela pertence à ONU, porém, ela não fica junto à ONU, ela não fica na sede da ONU. A sede da ONU é Nova York, né? A sede da ONU é Nova York, né? O chamado Palácio das Nações aí, inclusive tem um trecho, né, desse palácio que foi projetado pelo Oscar Niemeyer, né? E também existe um painel aí logo na entrada desse Palácio da ONU, pintado, se eu não me engano, por Portinari, né? Então o Brasil tem uma participação muito grande aí na arquitetura e na decoração desse Palácio da ONU. A sede da ONU é Nova York, porém a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, ela não fica em Nova York, né? Ela fica em Haia, na Holanda, né? Então, a Corte Internacional de Justiça é um órgão da ONU, mas ela não fica no prédio da ONU, né? Ela fica em Haia, na cidade chamada Haia, na Holanda, né? E o prédio, né, onde fica onde está instalada a Corte Internacional de Justiça chama Palácio da Paz. Olha que nome mais bem dado, né? Olha que nome bem dado. Fica lá no Palácio da Paz. E por quê? Porque o objetivo da corte é solucionar de forma pacífica conflitos entre estados e, solucionando de forma pacífica, evita a declaração de guerra entre eles. E, com isso, né, garante a paz internacional e garante a proteção internacional dos direitos humanos, né? Então, se existirem aí dois estados, e existem muitos, né, em conflito, seja por questões territoriais, seja por questão de fronteira, seja eventualmente aí por conta de recursos materiais, humanos, né, a aceitação de imigrante um do outro, enfim, qualquer tipo de conflito, esses conflitos, né, entre estados, eles podem ser levados para ser solucionados pela Corte Internacional de Justiça. Com isso, pessoal, a gente conclui que a Corte Internacional de Justiça, ela não tem legitimidade para julgar indivíduos. Isso é muito importante. A Corte Internacional de Justiça, ela não tem legitimidade para julgar indivíduos. Ela só tem legitimidade para julgar
estados? Isso é uma pergunta frequente aí em âmbito, né, de questões de direito internacional de direitos humanos. A Corte Internacional de Justiça, ela não tem legitimidade para julgar indivíduos, ela só tem legitimidade para julgar estados. Ela só pode julgar estados e o objetivo é solucionar o conflitos surgidos entre eles, né, e evitar guerra aí. Pessoal, e no âmbito civil, mais próximo de nós aqui, brasileiros, né, nós temos a OEA, né? Mais próximo de nós aqui, brasileiros, nós temos a OEA. O que é a OEA? É a Organização dos Estados Americanos. E o papel da OEA, aqui nós, nos Estados Americanos, é mais ou menos, né, idêntico aí ao papel da ONU. Só que a ONU tem uma atuação global, né? A ONU tem uma atuação global, todos os continentes. Enquanto a OEA, né, ela tem uma atuação regional, né? Ela atua aqui nas Américas, mais precisamente na América Latina, né? Mais precisamente na América Latina. Porque América do Norte, leia-se Estados Unidos, né? Estados Unidos, eles não são signatários aí da OEA. Até porque, se fossem, né, signatários da OEA, Organização dos Estados Americanos, eles teriam sofrido algum tipo de reprimenda? Não, mas advertência? Talvez. Algum tipo de advertência aí em razão da manutenção da prisão de Guantánamo, né? Aquilo não seria aceitado pela OEA. Porém, como os Estados Unidos não são signatários da OEA, a OEA também não pode fazer nada em relação às condutas, né, violadoras de direitos humanos aí, né, principalmente em Guantánamo. Se vocês tiverem curiosidade de ver um pouquinho mais a respeito aí, né, da atuação dos Estados Unidos em Guantánamo, tem um filme muito bom que eu sempre indico, chama-se A Hora Mais Escura e tem na Netflix, né? Vale a pena assistir. Claro que não vai assistir agora, depois da aula, 23 horas da noite, né? Porque é um filme de guerra, é um filme que tem cenas de tortura, tem cenas fortes, então vai tirar o sono. Deixa para assistir aí, né, em algum momento que, né, uma tarde, que dá para ficar sem dormir, né? Mas chama-se, então, A Hora Mais Escura, né? A Hora Mais Escura. Bom, então essa é a atuação civil aí, né, no direito internacional de direitos humanos. A solução pacífica de conflitos entre estados, principalmente pela ONU, através do seu braço jurisdicional, que é a Corte Internacional de Justiça, né, mas também atuando de forma regional aqui para a gente, a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Pessoal, e nós temos também proteção internacional dos direitos humanos em âmbito penal, né, em âmbito penal, punindo, então, crimes contra a humanidade, né? Nós temos, então, proteção internacional de direitos humanos em âmbito penal, punindo aí crimes contra a humanidade, crimes contra a humanidade. E a entidade internacional que tem essa competência penal é uma só, é o TPI. TPI, o Tribunal Penal Internacional. Então, quem tem competência penal é só o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional. Pessoal, e se o TPI é um tribunal penal e o direito penal trabalha com responsabilidade pessoal, veja só, o TPI, ele tem competência para julgar pessoas, né? O TPI, ele tem competência para julgar pessoas, ele não julga estados. O TPI, ele julga pessoas, ele julga indivíduos que são acusados aí de terem praticado crimes contra a humanidade. E essa, pessoal, é uma diferença básica entre o TPI e a Corte Internacional de Justiça. Veja lá, a Corte Internacional de Justiça, ela atua apenas em âmbito civil, ela não tem competência penal. E ela, a Corte Internacional de Justiça, julga estados, né? Vamos puxar a seta aqui, ó. Ela julga estados, enquanto que o TPI,
agora ficou ruim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Né? Ela julga aí estados, né? Enquanto que o TPI, né? O TPI, ele tem competência penal e ele julga pessoas. E pessoas que cometeram o quê? Pessoas que cometeram crimes contra a humanidade, né? Crimes contra a humanidade. Então, não é também qualquer tipo de crime que vai ser levado a julgamento ao TPI, né? O TPI, ele só julga crimes contra a humanidade. Pessoal, e o que são crimes contra a humanidade? Crimes contra a humanidade são crimes que atentam à existência de grupos sociais. Crimes contra a humanidade são crimes que atentam contra, né, que atentam contra a existência de grupos sociais, né? Então veja, o crime contra a humanidade, ele necessariamente é um crime, entre aspas, coletivo. Não é matar alguém específico, né? Você até acaba matando alguém, mas você quer atentar, na verdade, contra um grupo social. E por isso que os melhores exemplos aí de crimes contra a humanidade é, por exemplo, o crime de genocídio, né? Em que se mata as pessoas não apenas por matá-las, né? Se mata as pessoas para tentar acabar com aquele grupo social. Então, acabar com um grupo étnico, acabar com um grupo religioso, né? Acabar aí com, de fato, um grupo social. Isso é genocídio, né? Então, se a gente, por exemplo, envenena a água de um determinado local, que a gente já quer acabar com aquele grupo de pessoas que mora lá, que a gente não concorda com a religião deles, que a gente não concorda com a etnia deles, né? Isso gera aí genocídio. O Lucas está falando, tem um povo querendo levar o Bolsonaro para o TPI, alegando o genocídio dos indígenas. Olha, pessoal, nós não vamos aqui entrar em âmbito político, né? Porque se a gente entrar em âmbito político, a gente não termina a matéria, né? Então, nós não vamos entrar em âmbito político aí, né? Porque, de fato, como que tem a frase lá? Política e religião, cada uma tem o seu, né? Então, vamos seguir a linha técnica aí para tentar evitar discussões e a gente cobrir o mais possível da matéria, né? Assim, pode ser? Pode, né? Mas muito difícil, né? Que algo seja levado por esse lado aí. Bom, pessoal, outro exemplo de crime contra a humanidade é o crime de terrorismo, né? Outro exemplo aí de crime contra a humanidade é o crime de terrorismo, né? Quando, então, por exemplo, veja que é um passo maior, né? De fato se atenta contra um grupo social, né? E por exemplo, aí aquele ato, né, de terrorismo na França, em que atentaram contra a vida de um grupo de jornalistas, né, que, na minha opinião, faziam péssimas piadas, né, mas isso também não é motivo para matá-los, né, daquela revista francesa, né, que teriam publicado aí imagens, né, escrachando muçulmanos, né, péssimo humor, péssimo, mas também não é motivo para matá-los, né. Charles Hebdo, né, qualquer coisa assim, jornal, né? Então, isso é um ato de terrorismo. Esses são os crimes contra a humanidade. Pessoal, e esses crimes contra a humanidade não é o que eu acho, ou o que uma doutrina acha, ou o que um juiz acha. Não. Os crimes contra a humanidade, como tem que ser todos os crimes, eles têm uma tipificação técnica e própria. Onde? No tratado internacional que criou o TPI, né? Então, o crime contra a humanidade não é o que a gente acha, né? Como não pode ser nenhum tipo de crime, porque todo tipo de crime ele depende de uma previsão taxativa, né? Em ato normativo, né? O princípio da legalidade. E o ato normativo que prevê os crimes contra a humanidade é o próprio ato normativo que criou o TPI. E que ato normativo que é esse? É o Estatuto de Roma, né? Então, a definição de crimes contra a humanidade, a tipificação de crimes contra a humanidade
está no Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma. E o Estatuto de Roma, ele cria o TPI e ele tipifica também os crimes contra a humanidade, né? E com isso, pessoal, nós analisamos aí os 3 aspectos de proteção internacional de direitos humanos. O aspecto administrativo é a ajuda humanitária, né? O aspecto civil é a solução pacífica de conflitos, e a gente tem sim um aspecto penal, que é a punição de pessoa por prática de um crime contra a humanidade aí, né? E o único órgão, então, que tem atribuição penal é o TPI, Tribunal Penal Internacional. Bom, pessoal, e se a gente analisar, então, esses órgãos internacionais que a gente comentou, né, a ONU, a OEA, o TPI, né, nós vamos ver que alguns desses órgãos têm atuação global, atuam no mundo inteiro indistintamente, nos 5 continentes, por exemplo, a ONU. E a gente vai ver também, né, a gente até já viu aí, que existe órgão com atuação regional, que não atua no mundo inteiro, que atua em um determinado continente, né? Ou às vezes até em espaço territorial menor que um determinado continente, como é o caso da OEA, da Organização dos Estados Americanos. E apesar de chamar a Organização dos Estados Americanos, na verdade ela abarca o território correspondente à América Latina. Ela não vai abarcar todos os Estados americanos ou todo o território das Américas. Os Estados Unidos, por exemplo, estão fora. Os Estados Unidos, por exemplo, estão fora. Então, veja que nós teremos, então, órgãos de atuação global e nós teremos também órgãos de atuação regional, né? E isso dá para a gente, né, as 2 espécies, né, de sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Nós teremos, então, uma espécie de sistema que é chamado sistema global, e o principal órgão dele é a ONU, atuação global, e nós teremos também sistemas regionais de proteção de direitos humanos, né, cuja atuação não é global, cuja atuação é regional, em determinado pedaço do globo, em determinado continente ou em determinada área do globo aí. Pessoal, o sistema global é o da ONU, né? O sistema global é o da ONU, né? E além do sistema global da ONU, nós temos sistemas então regionais. Um deles a gente já comentou aqui, que é o Sistema Regional Americano. E o principal órgão do Sistema Regional Americano é a OEA, a Organização dos Estados Americanos. A OEA, a Organização dos Estados Americanos. É um sistema regional. Mas a OEA não é o único, né? Não é o único. Existem outros sistemas regionais também. O principal deles, o mais desenvolvido deles, o que funciona melhor deles, dentre os sistemas regionais, e não poderia ser diferente, o sistema regional europeu, que funciona aí, né, sob a égide da União Europeia, né? Sistema da União Europeia, o sistema regional europeu. Esse é o melhor de todos, esse é o que mais funciona de todos, né? Aí depois do sistema europeu, né, vem o sistema americano. O nosso sistema ele não é ruim, não, ele funciona bem. Não é tão bom, não é tão desenvolvido quanto o sistema europeu, mas o nosso sistema aqui americano, né, da OEA, ele até que funciona bem. E além desses 2 sistemas que efetivamente funcionam aí, nós temos outros sistemas regionais, mas que o funcionamento deles ainda é muito incipiente, né? Ainda é muito fraco. Por exemplo, o sistema asiático, o sistema africano e até um sistema árabe de proteção internacional de direitos humanos, né? Só que esses sistemas asiático, africano, árabe são, né, ainda pelo menos, são bem restritos, bem fracos, bem inefetivos, né? Mas já alguma coisa a gente tem também o sistema asiático, o sistema africano e o sistema árabe de proteção. Pessoal, e consequentemente,
Esses são os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. O sistema global da ONU, e que atua no mundo inteiro, e em pedaços do território mundial, aí, né, em pedaços territoriais, a gente tem os sistemas regionais. O sistema europeu, o sistema americano, o sistema asiático, o sistema africano e o sistema árabe. Então veja que o mundo aí ele é bem suprido em matéria de sistema internacional de direitos humanos, né? Porque a gente tem sistemas regionais e a gente tem um sistema global aí, né? Então o mundo inteiro acaba sendo abarcado aí pelos sistemas regionais de proteção de direitos humanos. E quando a gente fala sobre isso, sempre vem a seguinte pergunta: professor, eu sou um indivíduo que teve violado meus direitos humanos, né? E eu quero buscar proteção internacional. Daqui a pouco a gente vê os critérios, os requisitos para isso. Mas eu sou um indivíduo, né, que teve violado direitos humanos aí e eu quero buscar proteção internacional, né? Quero buscar proteção internacional. E, por exemplo, o estado onde eu vivo, ele pertence a um sistema regional, por exemplo, um estado europeu pertence ao sistema europeu, o estado americano pertence ao sistema americano, e assim por diante. E além de pertencer a um sistema regional, evidentemente, pertence também ao sistema global. É vinculado à ONU, é associado da ONU, é signatário da Carta das Nações Unidas de 1948. E aí, eu, indivíduo, vou ter que ir para o sistema regional, ou vou ter que ir para o sistema global, ou vou primeiro para o regional, depois eu vou para o global. E aí, como que funciona? Pessoal, veja, no plano internacional, a gente não tem propriamente hierarquia, nem de estados, nem de sistemas. Então, na verdade, fica a escolha do próprio indivíduo, né? E veja que quanto mais opções o indivíduo tiver, melhor, né? Porque ele vai poder justamente escolher aquela opção mais adequada ao direito que ele quer ter protegido. Ele vai escolher o sistema que efetivamente melhor protege o direito dele, né? Então, dar essa escolha ao indivíduo é homenagear, sim, a proteção dos direitos humanos, né? Então, a escolha é livre do indivíduo. De modo que, por exemplo, nós aqui no Brasil, se tivermos violado direitos humanos e quisermos buscar proteção internacional, a gente pode, sim, e a gente pode buscar, por exemplo, essa proteção no sistema americano, sim, porque o Brasil é filiado ao sistema americano, da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Quanto nós, indivíduos, também poderemos buscar aí proteção no sistema global, porque o Brasil também é filiado à ONU, né? Então, a gente que escolhe se a gente vai para o sistema regional ou se a gente vai para o sistema global. E essa escolha, claro, ela é uma escolha consciente. Então, a gente vai buscar proteção no sistema que garante maior proteção a respeito ou sobre o direito humano que foi violado, né? Então, a gente que escolhe aí. Agora, pessoal, a doutrina fala que, no entanto, não é uma casa da mãe Joana, né? Então, você não vai buscar proteção em um e em outro, né? Você vai buscar proteção em um ou em outro. Então, se você escolher o sistema americano, você não pode simultaneamente buscar proteção no sistema global. Agora, se você buscar proteção no sistema global, beleza, mas aí você não vai poder simultaneamente buscar proteção no sistema americano, né? Então, a doutrina acaba dando uma limitada aí para não virar bagunça, né? Para não virar casa da mãe Joana. Você pode escolher, mas escolhendo um, você está automaticamente excluindo o outro, né? E ao escolher o outro, você automaticamente está excluindo o um, né? Porque do contrário viraria até meio que litispendência, né? Não existe tecnicamente litispendência internacional, mas, né, seria um caso aí de gerar litispendência. Então a doutrina fala que escolhido um, o outro está automaticamente excluído, não é? Escolhido um, o outro está automaticamente excluído aí, né? Para não virar a casa da mãe Joana. Bom, pessoal, e esses são os sistemas.
Aí vocês vão me perguntar, mas professor, como que um indivíduo, então, dentro de um Estado, né, um indivíduo dentro de um Estado, nós brasileiros, então, dentro do Estado brasileiro, vamos conseguir pular o Estado brasileiro e buscar proteção internacional? Quando que a gente consegue proteção internacional ou quais são os requisitos necessários aí para buscar essa proteção internacional? Bom, pessoal, olha só. O primeiro requisito é a especificidade, né? O primeiro requisito é a especificidade. E o que significa especificidade? Significa que tem que ser especificamente violação de direitos humanos. O Sistema Internacional de Direitos Humanos, ele não está lá para proteger tudo e qualquer coisa, né? Ele está lá especificamente para proteger direitos humanos, né? Então, você não vai alegar política, você não vai alegar economia, né? Você tem que alegar estritamente uma violação de direitos humanos. Tem que ter havido uma violação de direitos humanos. Agora, é claro que, a partir de políticas do Estado, né, pode decorrer, sim, uma violação de direitos humanos. Mas, veja, não basta alegar a política, né, você tem que ir além e mostrar, a partir daquela política do Estado, que ela, sim, especificamente violou direitos humanos. Direito à vida, direito à integridade física, direito à liberdade, direito à manifestação, a liberdade de pensamento e a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de religião e de professar cultos, né? Enfim, tem que mostrar de fato a violação de direitos humanos. Não basta a política, você precisa ter a consequência dessa política como de fato uma violação efetiva de direitos humanos. Discutir política no plano internacional não dá. Né, não dá. Tem que ir além da mera política e mostrar os efeitos nefastos dessa política aí. O segundo requisito, né, o segundo requisito para que a gente possa, então, buscar a proteção internacional dos direitos humanos é a subsidiariedade. A subsidiariedade. O segundo requisito é a subsidiariedade. E o que é a subsidiariedade? É o seguinte, pessoal, se um indivíduo ele está dentro de um Estado, quem tem a função precípua de proteger os direitos humanos é o Estado em que o indivíduo está, né? Até porque, né, veja só, o Estado, ele tem uma carta constitucional e essa carta constitucional, ela traz direitos fundamentais. Então, quem tem que proteger os direitos humanos de forma precípua é o Estado. Até porque o Estado tem Constituição e a Constituição traz direitos fundamentais. Então, o Estado nada está a fazer além de que cumprir a sua própria Constituição. Então, o Estado ele tem a função precípua de proteger direitos humanos. Mas veja que, e se o Estado não protege? Se o Estado não protege, quem deveria proteger não protege, a gente precisa buscar proteção em outro local. E se o Estado não protege, a gente tem que ir além do Estado, a gente tem que ir até acima do Estado e buscar, então, essa proteção internacional. Mas veja que, para conseguir a proteção internacional, nós temos que provar, então, que o Estado não protegeu os direitos humanos. Isso é subsidiariedade. O indivíduo, ele deve primeiro buscar proteção no Estado, e somente se ele não consegue proteção do Estado, aí que ele vai poder buscar a proteção internacional dos direitos humanos. Então, a proteção internacional dos direitos humanos, ela é subsidiária, ela é, entre aspas, secundária. Não é legal usar o termo secundária, porque dá a impressão que secundária é em segundo lugar, é algo, né, meio que perdedor, né? O termo secundário aí, ele traz sim um caráter desabonador ou desqualificador, como se não fosse algo tão bom, né? Mas a ideia é meio essa, né? Em segundo momento, você vai buscar a proteção internacional. Mas para não trazer essa ideia desabonadora, desqualificadora, é que a gente não usa o termo secundária, né? A gente usa o termo subsidiária.
né? O indivíduo que teve direitos humanos violados, ele tem que primeiro buscar a proteção do Estado, e se ele não obtiver a proteção do Estado, aí sim ele vai poder buscar a proteção internacional. Mas veja que, para efetivamente conseguir essa proteção internacional, ele vai ter que provar que ele buscou primeiro a proteção do Estado nacional dele, e o Estado nacional não deu a mínima, né? O Estado nacional não fez nada aí. Aí sim, os organismos internacionais, eles vão agir, né? Diante, então, de prova cabal que o Estado, né, que deveria proteger direitos humanos, não fez. Pessoal, e a gente tem duas formas aí, né, em que o Estado, no fundo, não protege direitos humanos. Nós temos a primeira forma, que é a chamada forma por omissão do Estado, né? Nós temos a primeira forma aí, que é a forma chamada por omissão do Estado. Então, não é o indivíduo, não é o Estado que está violando direitos humanos, é o indivíduo que está violando direitos humanos, não é o Estado que está violando direitos humanos. Mas o Estado também não faz nada para coibir essa violação de direitos humanos praticados por um indivíduo, por um terceiro, né? O Estado, então, ele se omite na proteção dos direitos humanos, né? Pessoal, e aconteceu isso no caso da Maria da Penha, né? Aconteceu isso no caso da Maria da Penha. A Maria da Penha, né, todo mundo sabe, evidentemente, porque tem a Lei Maria da Penha, e a lei é uma decorrência da história que eu vou contar para vocês. A Maria da Penha, ela era uma farmacêutica casada, e ela sofria violência doméstica e familiar pelo marido, né? E o marido, então, batia na Maria da Penha, e a Maria da Penha procurava os órgãos públicos, ia na polícia, aí o delegado instaurava inquérito, né? Esse inquérito era encaminhado para o Ministério Público oferecia denúncia, aí o juiz recebia a denúncia, processava e condenava o marido da Maria da Penha pela violência doméstica e familiar. A pena de cesta básica. Aí ele pagava, voltava para casa mais puto ainda e descontava nela de novo. Aí a Maria da Penha, então, procurava a delegacia e virava a mesma coisa, condenava de novo a pagar a cesta básica. Aí o marido pagava, voltava para casa e batia na Maria da Penha. Aí ela procurava a polícia, virava processo, mesma coisa, condenava em cesta básica, ele pagava, voltava para casa e batia nela, até que então um dia ele voltou para casa e deu uns tiros nela. E uma das balas pegou na coluna da Maria da Penha, né, atingiu a medula e a Maria da Penha ficou, então, paraplégica. E aí a Maria da Penha, então, cansada de buscar a proteção do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro não parar efetivamente a violência doméstica, ela buscou proteção internacional, onde? No sistema regional americano, na OEA. E daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes de como que funciona essa proteção aí, né? Mas a Maria da Penha buscou proteção no sistema americano, na OEA. E ela conseguiu, então, que o sistema americano, né, da OEA, condenasse o Brasil por violação de direitos humanos. Mas não porque o Brasil, de fato, violou direitos humanos, mas sim porque o Brasil se omitiu em violação de direitos humanos ocorridos em seu território. O Estado brasileiro não era efetivo em coibir aquela violência, né, que ela sofria. Ela buscava o Estado brasileiro processava, julgava e condenava, sim, mas não era efetivo em, de fato, conseguir coibir a violação de direitos humanos praticado por terceiro, que era o marido da Maria da Penha. E nessa condenação, o sistema regional americano impôs duas penas ao Brasil. Primeiro, de pagar indenização pecuniária a Maria da Penha. O Estado brasileiro, então, foi obrigado a pagar uma indenização em dinheiro para Maria da Penha, em razão dela ter sofrido a violência, o Estado ter se omitido e até ter ficado paraplégica aí. E a segunda pena que foi imposta pelo sistema regional americano ao Estado brasileiro foi a condenação do Estado brasileiro a criar uma lei específica e muito rígida para efetivamente coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí um projeto de lei que já existia, mas que estava engavetado no Congresso Nacional,
foi desengavetado, foi processado, foi votado, foi aprovado, foi sancionado e deu origem aí à Lei 11.340, 11.340 ou 11.346, agora não lembro, né? Uma é a Lei de Droga, outra é a Lei Maria da Penha. Mas eu acho que é 11.340 aí de 2006, que é a lei, né, de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas como ela só foi aprovada por conta da condenação do Estado brasileiro em criar uma legislação própria a partir de um processo internacional movido pela Maria da Penha no sistema regional americano, ela ficou conhecida como, então, Lei Maria da Penha, né? Gente, veja, a Lei Maria da Penha, ela é uma decorrência aí do sistema americano de proteção dos direitos humanos, né? A Maria da Penha moveu um processo no sistema americano e o sistema americano condenou o Brasil a criar uma legislação própria e muito rígida para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E é por isso que uma das normas mais conhecidas da Lei Maria da Penha é justamente a proibição do Poder Judiciário condenar apenas pecuniárias, né? A Lei Maria da Penha, ela proíbe o Estado brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro, de condenar apenas pecuniárias, por exemplo, cesta básica, né? E aí, então, ainda que seja uma pena diminuta, né? Ainda que seja uma pena pequena, não vai ser de prestação pecuniária, né? Vai ser normalmente pena privativa de liberdade. O cara vai realmente preso, né? Ainda que a condenação seja lá 1 mês, o cara vai preso, né? O cara vai preso. Não tem prestação pecuniária no âmbito da Lei Maria da Penha aí, né? Claro que nesse montante de pena que eu comentei, né? 1 mês aí, é pena privativa de liberdade? Mas aí vai ser regime aberto, né? No máximo aí um regime semiaberto. E como a gente não tem estabelecimento próprio para cumprimento de pena, né, em regime aberto, que seriam as casas de albergado, a pessoa, na verdade, fica em prisão domiciliar, né? Então, assim, não é lá também algo muito drástico, né? Porque não vai ter pena pecuniária na Lei Maria da Penha, mas pena diminuta, em tese, vai preso, né? Vai pena privativa de liberdade, mas acaba sendo um regime mais brando aí, como o regime aberto, e na falta de casa de albergado, vai para a prisão domiciliar, né? Mas já foi uma grande vitória, né? Já foi uma grande vitória. A Lei Maria da Penha aí, ela realmente é muito efetiva, né? Ela é realmente muito rígida, né? E ela foi decorrência, então, da proteção internacional dos direitos humanos. Pessoal, agora, veja só, é possível que o próprio Estado viole direitos humanos em conduta, olha só, comissiva do Estado, né? É possível que o próprio Estado, que o próprio agente público seja o próprio violador de direitos humanos, em conduta, então, comissiva do Estado. É o Estado que está violando direitos humanos. E é claro que se é o próprio Estado que está violando direitos humanos, não adianta você, né, vítima dessa violação, buscar a proteção do próprio Estado, porque se é ele mesmo que está violando, não adianta, né? Ele não vai, entre aspas, aí, cortar na própria pele, né? E aí, então, se é o próprio Estado que está violando direitos humanos, não há, de fato, outra alternativa, senão buscar a proteção internacional e mostrar que o próprio Estado violou direitos humanos aí, em uma conduta comissiva do Estado. Pessoal, eu tenho 2 exemplos aqui que mostram, né, essa proteção internacional de direitos humanos a partir de condutas comissivas pelo Estado. O primeiro exemplo é um caso já bem antigo, né, que ficou conhecido aí na história como Guerrilha do Tocantins Araguaia. Ele foi na época da ditadura, em que um grupo resolveu pegar em armas contra a ditadura militar aqui no Brasil, e, claro, se vai pegar em armas, precisa de treinamento.
E esse grupo se reuniu aí às margens do rio Tocantins, Araguaia, justamente para, né, treinar, se organizar. E o Estado brasileiro ficou sabendo e mandou as Forças Armadas para esse local. As Forças Armadas simplesmente chegaram, cercaram a área, entraram, mataram todo mundo, enterraram ali mesmo e foram embora, assobiando como se nada tivesse acontecido, né? Como se nada tivesse acontecido. Pessoal, o próprio Estado brasileiro violou direitos humanos. O próprio Estado brasileiro violou direitos humanos. E aí? E aí que na época da ditadura ninguém fez nada, porque se fizesse morria também. Mas logo depois da Constituição Federal de 80, da redemocratização, né, e da Constituição Federal de 1988, as vítimas dessas pessoas que foram mortas pelas Forças Armadas brasileiras lá na região do Tocantins, Araguaia, entraram com uma ação na Justiça Federal contra a União Federal, pedindo, olha só, pedindo a exibição de documentos dessas operações. E só isso, né? Foi, portanto, uma ação de exibição de documento na Justiça Federal contra a União Federal, para que a União Federal fosse obrigada, então, a tornar públicos os documentos, os registros dessa operação militar que matou todo mundo lá nas margens do rio Tocantins-Araguaia. E essa ação judicial, ela tramitou anos na Justiça Federal, né? E quando ela estava lá na boca para ser julgada, houve um incêndio nos arquivos onde estavam os documentos dessa operação, né? Nunca ficou provado nada a respeito desse incêndio, se foi criminoso ou não, mas fato é que todos os documentos queimaram. E aí, então, o juiz federal extinguiu a ação de exibição de documento, depois de anos de tramitação, por perda do objeto. Se é uma ação de exibição de documento e o documento a ser exibido não existe mais, não tem mais interesse na ação, perdeu o objeto. Extinguiu o processo, então, por perda do objeto, né? E aí que esses familiares aí dessas vítimas do Tocantins-Araguaia, já que o Estado brasileiro, 1, violou direitos humanos diretamente, 2, se omitiu porque não entregou os documentos, ou até, eventualmente, queimou os documentos comprobatórios dessa operação, o próprio Estado brasileiro violou direitos humanos. E, então, ajuizaram um processo internacional também no sistema americano de proteção dos direitos humanos. E esse processo, né, ele ficou conhecido como caso Gomes-Lund. Pessoal, os processos no sistema americano, né, os processos aí na OEA, eles não são conhecidos por número, eles são conhecidos por nome, né? Então, a gente já teve o processo Maria da Penha e a gente tem esse segundo processo que eu estou comentando com vocês, que é o processo, que é o caso Gomes-Lund, né? Gomes-Lund. Por que Gomes-Lund? Porque o Gomes-Lund foi um dos mortos, né? E a família do Gomes-Lund que encabeçou essa ação aí internacional no sistema americano de proteção de direitos humanos. E o sistema americano também condenou o Brasil. O Brasil também foi condenado pelo sistema americano, nesse caso Gomes-Lund. E nessa condenação, o sistema americano impôs 3 principais sanções aí ao Brasil, né? Impôs 3 principais sanções ao Brasil. Primeira sanção, indenizar os familiares das vítimas. Então, tem que indenizar os familiares das vítimas. Mas, para conseguir indenizar os familiares das vítimas, tem que saber quem são os familiares das vítimas. E é por isso que existe a segunda sanção, que é para apurar quem foram os mortos, né, na chacina aí do Tocantins-Araguaia, né, apurar quem foram os mortos. E, para isso, foi nomeada uma comissão para apurar a verdade dos fatos, que ficou conhecida como Comissão da Verdade. Na época, né, nós estávamos em transição do governo Lula para o governo Dilma. E o governo federal, né, ele disse que ele estava, então, criando a Comissão da Verdade. Isso é verdade. O governo federal criou, de fato, a Comissão da Verdade. Inclusive, ela foi muito tempo presidida pelo Pedro Dalari, né, filho do Dalmo de Abreu Dalari,
que a gente que estudou teoria geral do Estado, que estudou aí ciência política, que estudou direito constitucional, conhece o cara, né, o Dalmo de Abreu Dallari, porque o livro básico dessas disciplinas, né, ciência política, teoria geral do Estado, é dele, Dalmo de Abreu Dallari. E o filho dele, o Pedro de Abreu Dallari, foi nomeado, então, presidente da Comissão da Verdade. Agora, o governo federal brasileiro deu a entender que ele estava criando a Comissão da Verdade por vontade própria. Não, né? Ele criou, sim, mas não por vontade própria. Isso foi uma condenação internacional que o Brasil sofreu no caso Gomes Lund, né? Criando, então, determinando a criação, então, da Comissão da Verdade. E o objetivo dessa Comissão da Verdade é justamente apurar os fatos que ocorreram, né? E também, se possível, identificar as vítimas que foram mortas, né, justamente para viabilizar que o Estado brasileiro, então, indenize os familiares dessas vítimas, né? Agora, pessoal, uma tarefa árdua, né, e também que beira ao impossível, né? Porque isso já faz muito tempo, as pessoas foram mortas lá mesmo, aquilo era algo, né, escuso, sim, algo escuso, sim, porque as pessoas estavam escondidas ali, né? Tinham seus objetivos maiores? Tinham, mas era algo escuso, as pessoas estavam escondidas ali. Então, ninguém estava portando crachá, né? Ninguém avisou os familiares onde estava, né? Então, é difícil saber, de fato, quem estava lá. E passado o tempo que passou, e considerando aí que aquilo era um brejo, né, margens aí do Tocantins Araguaias, e as pessoas foram enterradas ali mesmo, os corpos, né, já tinham completamente deteriorado, né, e o que se tinha era pedaços de ossos em que a parte viva do osso, que é o osteócito, e a medula já não existiam mais. O que tinha era apenas o cálcio, né? Extrair DNA de cálcio, né, praticamente impossível, né? Então, não é uma tarefa fácil, né, porque faticamente, até cientificamente, né, não tem mais condição, de fato, de identificar aquelas pessoas, né? Mas, enfim, né, a gente tem a Comissão da Verdade. E ela está operando aí, não sei se está mais, né, mas ela operou aí, né, por bastante tempo, né, presidida pelo Pedro de Abreu Dallari. Não sei como que ela está hoje, né? Mudou o governo aí, e a posição do governo é diametralmente oposta, né, a essa situação, essas condutas militares. Então, não sei como que está, de fato, atuando hoje, né, a Comissão da Verdade aí, que é uma pena gigante, né, no mínimo, né, para dizer no mínimo, é uma pena gigante. Bom, pessoal, e por fim, a OEA, né, o sistema americano aí, condenou o Brasil a publicar uma nota em jornal de grande circulação, admitindo a culpa pela chacina aí do Tocantins Araguaia. E isso o governo brasileiro nunca fez. Nem na época dos governos, né, Lula e Dilma, e nem agora. Né, nem na época do Michel Temer, nem na época agora do Bolsonaro. Né? Isso o governo brasileiro nunca fez. Né? E aí é uma crítica que se faz a todos que assumiram o poder nesse período. Né? Ninguém teve coragem de publicar uma nota, né, admitindo a culpa pela guerrilha Tocantins Araguaia. Né? E essa parte da sentença, então, internacional, até hoje não teve cumprimento. Né? Então, o Brasil, na verdade, ele cumpriu apenas parcialmente a sentença condenatória, nesse caso aqui do Tocantins Araguaia. Pessoal, e outro caso que eu tenho para comentar com vocês, que é interessante, foi o caso da lei de anistia, né? A lei de anistia. No final da ditadura militar brasileira, né? No final da ditadura militar brasileira, o general Figueiredo, ele publicou uma lei geral de anistia, dando anistia geral e irrestrita para todo mundo que tenha eventualmente cometido um ato criminoso na época da ditadura, né, desde que embasado por motivos políticos, dos dois lados, tanto do lado do povo contra o governo militar, quanto, né, do lado do governo militar contra o povo aí. Né? Lei geral de anistia ampla, geral e restrita para todo mundo. Porém,
Porém, essa lei de anistia, ela foi impugnada também no sistema americano de proteção de direitos humanos. A lei de anistia, ela foi impugnada também no sistema americano de proteção de direitos humanos. E a alegação foi o seguinte: como que pode ser, de fato, uma anistia ampla, geral e restrita se o povo contra o Estado morreu todo e só sobrou, então, agentes públicos, né, contra o povo, para ser anistiado? Então, na verdade, essa lei de anistia, ela não tem nada de ampla, geral e restrita, ou só tem ampla, geral e restrita no papel, porque na prática o povo não vai ser anistiado porque o povo está morto, né? Só foi anistiado de fato os agentes públicos que sobreviveram, né? Os agentes públicos que sobreviveram. E com esses argumentos, né? Com esses argumentos, a corte ainda não, né? A gente vai ver que é a corte, mas não quero falar que é a corte ainda. A gente vai ver que o sistema americano, ele condenou o Brasil também, né? Isso por conta da lei de anistia. Isso quase virou um problema constitucional interno aqui no Brasil. Por quê? Porque o STF já tinha declarado a lei de anistia constitucional. O STF já tinha declarado a lei de anistia constitucional. E aí veio o órgão americano, né, a OEA, e declarou que era inconstitucional, não, mas inconvencional a lei de anistia, que ela violava tratados internacionais de proteção de direitos humanos, né? E aí virou, né, um caos, que a gente acredita no STF ou a gente acredita no plano internacional? Será que quem manda mais aqui no Brasil é o STF ou o plano internacional? Né? Então virou um problema aí muito grande, né? E a coisa acabou ficando meio com os panos quentes, porque senão uma corte internacional teria revogado uma decisão do STF, né? Então a coisa ficou meio estranha aí. Pessoal, e eu tenho um outro exemplo que eu não tenho conhecimento se já virou processo internacional, mas que sim, tem toda a cara de virar, que é aquele caso, já faz um tempo, de uma menina de 15 anos que ela foi apreendida e a Vara da Infância e Juventude de Abaetuba, Pará, né, a Vara da Infância e Juventude de Abaetuba, Pará, determinou então que ela fosse apreendida, e ela foi então apreendida, mas no estabelecimento prisional para maior de idade. E como se não bastasse, numa cela com 30 homens. Não precisa nem dizer o que aconteceu com essa adolescente de 15 anos. No fundo não, né? Expressamente por culpa do Poder Judiciário, né? A vara e o juiz responsável, né, da Vara da Infância e Juventude de Abaetuba, Pará, né, determinou a apreensão dela no estabelecimento prisional de maior de idade masculino, e ela foi colocada, então, numa cela, né, com 30 homens. A juíza, era uma juíza, ela disse que ela não sabia, né, que ela mandou apreender, mas que ela não sabia de fato onde ia ocorrer, então ela até mandou apreender, ela reconhece, mas que não dessa forma, né, que ela não tinha conhecimento desse fato aí. Bom, isso virou um processo administrativo contra essa juíza, né, e aí esse processo administrativo, ele resultou na aposentadoria compulsória dessa juíza pelo Conselho Nacional de Justiça. Né, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, aposentou compulsoriamente essa juíza. Porém, alguns anos depois, essa juíza entrou com mandado de segurança contra a decisão do CNJ no STF. E o STF cassou a decisão do CNJ, que tinha aposentado compulsoriamente essa juíza, e, cassando a decisão de aposentadoria, ela foi reintegrada no cargo e ela estava lotada aí, né, numa das varas de Belém do Pará. Ela estava lotada numa das varas de Belém do Pará. Pessoal, olha que situação, né, esdrúxula aí, né? Nós temos o Estado brasileiro violando direitos humanos por determinação do Poder Judiciário e por cumprimento dessa determinação pelas autoridades policiais,
né, que apreenderam a menor numa cela com 30 homens, e a gente tem depois o Estado brasileiro lavando a mão, né, e não punindo o agente público que decidiu. Né, ele tinha sido punido em âmbito administrativo, com a aposentadoria compulsória, pelo CNJ, mas o Poder Judiciário Brasileiro, Supremo Tribunal Federal, revogou essa aposentadoria compulsória e a juíza foi reintegrada ao cargo. Né? Então, não sei se já virou, mas devia virar. Né? Isso aqui devia virar um processo internacional contra o Brasil. Né? E aí, por que não a Defensoria Pública, né, lá do Pará moveu uma ação em nome dessa então adolescente, que não é mais adolescente, né, já é adulta, e esse fato, ela tinha 15 anos em 2007, né, então hoje ela tem aí, vamos ver, 2021 menos 1997, 24 mais 15, né, hoje ela tem quase 40 anos, né, hoje ela tem quase 40 anos. Então, realmente, é uma situação esquisita. Bom, pessoal, e com isso a gente verificou, então, os dois requisitos aí, né, para buscar a proteção internacional. Primeiro requisito é que seja, então, uma proteção específica, tem que ter, de fato, violação de direitos humanos, né? E o segundo requisito é que seja uma proteção subsidiária. Então, tem que ficar aprovado a busca pelo próprio Estado, no nosso caso, o Estado brasileiro, e que o Estado brasileiro, então, não protegeu direitos humanos. Ou porque o Estado brasileiro, então, se omitiu, ele até foi procurado, mas ele se omitiu, ou porque foi o Estado brasileiro que, de fato, violou direitos humanos, numa conduta, então, comissiva do Estado brasileiro. Pessoal, esses requisitos aí, principalmente a ideia da subsidiariedade, despenca em prova, né, em questões de proteção internacional de direitos humanos. Né, isso cai bastante aí nas provas. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a esse respeito aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a esse respeito? Desses requisitos, desses casos? Se não, então a gente pode seguir um pouquinho. Mariane e a Marina, né, comentaram aí, então vamos seguir. A gente pode seguir um pouquinho estudando, então, o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Né? Vamos estudar o Sistema Global. Pessoal, e a gente já viu que o Sistema Global, ele é formado aí pela ONU. Né? Pessoal, mas desde logo, tem gente que coloca aqui no Sistema Global, além da ONU, também o TPI. Né? Então, tem doutrinador que coloca dentro do sistema global a ONU e também o TPI. Né? Então, saibam aí desse detalhe, dessa informação aí. O sistema global, então, a ONU e o TPI. E se o TPI faz parte do sistema global, a gente pode concluir que o sistema global, no fundo, ele é o único sistema internacional com competência penal. Né? Os demais sistemas, sistema regional, então, não tem aí competência penal. Né? O TPI integrando o sistema global, né? O sistema global, então, vai ser o único de competência penal. Né? O único de competência penal. Bom, pessoal, sendo assim, ONU e TPI, quais são os documentos básicos? Quais são os tratados internacionais básicos, né, que compõem aí o âmbito normativo do sistema global? O primeiro documento básico é o chamado, a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou International Bill of Rights, né? A Carta Internacional de Direitos Humanos, ou International Bill of Rights. Pessoal, e essa Carta Internacional de Direitos Humanos, ela é composta por 3 tratados internacionais. A Carta Internacional de Direitos Humanos, ela é composta por 3 tratados internacionais. Primeiro, a Carta da ONU, de 1948, que é, na verdade, o documento de criação da própria ONU. Né? A Carta da ONU, ela, de 1948, ela é o documento de criação da própria ONU. E aqui é interessante notar que a ONU ela foi criada como forma de garantia da paz mundial. E a gente já viu que a paz mundial é direito de
olha lá, terceira dimensão. Então, a Carta da ONU, ela protege aí direitos de terceira dimensão, principalmente a paz mundial. Mas veja que ela não fala nada sobre direito nem de primeira dimensão e nem de segunda, de modo que só a Carta da ONU também não resolve. E aí precisou, depois, de criar outros tratados internacionais, ainda sob a égide da ONU, ainda compondo, então, a Carta Internacional de Direitos Humanos, justamente para prever direitos de primeira e de segunda dimensão. E esses foram os demais tratados aí que compõem a Carta Internacional de Direitos Humanos. Sendo eles a Carta dos Direitos Civis e Políticos, né, que trabalha aí com direitos de primeira dimensão, e, no mesmo ano, a Carta de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que trabalha com direitos de segunda dimensão. Direitos de segunda dimensão. Ambos no ano de 1966. E aí, então, a gente completou, né, a Carta Internacional de Direitos Humanos, né, o International Bill of Rights, composto pela Carta das Nações Unidas de 48, trabalhando, prevendo, protegendo direitos de terceira dimensão. Com a Carta dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, prevendo aí direitos de primeira dimensão. E também com a Carta de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966, prevendo direitos de segunda dimensão. Pessoal, não se percam pelos termos. Esses dois tratados finais aqui, né, chamados cartas, eles podem aparecer também com o nome de pactos. Não tem problema nenhum, é a mesma coisa, né? Então, pode ser Pacto do Direito Civis e Políticos, né? E Pactos dos Direitos Econômicos e Sociais. Não tem problema nenhum aí, né? Então, fiquem de olho nessa terminologia aí. Carta dos Direitos Civis e Políticos ou Pactos de Direitos Sociais, Econômicos, Sociais e Culturais. Bom, além disso, pessoal, o sistema internacional, ele também tem o Estatuto de Roma. E a gente já falou aqui que o Estatuto de Roma, ele traz proteção em âmbito penal, porque ele é o estatuto que cria o TPI, o Tribunal Penal Internacional, e também prevê os crimes contra a humanidade, né? Então, a gente tem aqui o Estatuto de Roma, criando o TPI e prevendo também os crimes contra a humanidade, portanto, em âmbito penal. Pessoal, e olha que interessante, o Estatuto de Roma, ele é de 1998. O Estatuto de Roma, ele é de 1998. E por que essa data é importante? Porque vocês já estudaram em âmbito penal que o direito penal, ele é regido pelo princípio da legalidade. Princípio da legalidade, pelo qual não há crime sem prévia lei que o defina. Não há crime sem prévia lei que o defina. O que quer dizer que só vai ter crime se tiver uma lei prévia. E o que quer dizer que a lei penal, ela só se aplica para fatos futuros. Ela não se aplica para fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Com isso, pessoal, o Estatuto de Roma, sendo de 1998, ele só se aplica para crimes contra a humanidade cometidos posteriormente a 1998. Ah, professor, e um crime contra a humanidade cometido anteriormente a 1998? Por mais triste que isso seja, ele é atípico. Um fato que corresponda a um atual crime contra a humanidade, mas cometido antes de 1998, por falta de lei, ele é fato atípico. Ele é fato atípico.
ele não configura crime e ele não pode ser levado a julgamento no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Portanto, o TPI só tem competência, só tem jurisdição, né? Só tem jurisdição para crimes contra a humanidade posteriores a 1998. Tudo que for, em tese, né, equiparado ou até se encaixa na descrição típica de um crime contra a humanidade, mas anterior a 1998, não é crime contra a humanidade, é fato atípico. Pessoal, isso cai bastante em prova também. E não tenham medo de assinalar. Se é anterior a 1998, por mais que doa, aí é fato atípico. Não tem como processar criminalmente fatos anteriores a 1998, né? E é fato atípico porque não tinha lei, né? Não tinha lei nessa época que tipificava como crime, né? E, portanto, uma decorrência do princípio da legalidade aí. Pessoal, e o último documento que compõe o sistema global de proteção é o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2007, né? O último documento é o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2007. E aí vocês vão perguntar, professor, mas qual que é a relevância desse Estatuto da Pessoa com Deficiência? Primeiro, a matéria, né? Ele protege direitos de pessoa com deficiência. Então, por si já é importante. Mas ele é importante também, pessoal, porque esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi internalizado aqui no Brasil com o procedimento de PEC, de proposta à emenda à Constituição, né? Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi internalizado aqui no Brasil com o procedimento de PEC, de proposta à emenda à Constituição. O que significa dizer que aqui no Brasil, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem status constitucional. Se a gente pegar a pirâmide normativa do Kelsen, né, que tem no topo aí do âmbito do ordenamento jurídico a Constituição Federal, o danado do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele está lá junto da Constituição, ele está no ápice da pirâmide junto com a Constituição, porque ele foi aprovado na forma de PEC, de proposta à emenda à Constituição aí. Pessoal, e ele é o único exemplo, né? Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência é o único exemplo de tratado internacional que foi aprovado na forma de PEC e, portanto, que vale tanto quanto Constituição. A gente não tem outro exemplo aqui no Brasil. Ele é o único, por enquanto, né? Ele é o único aí. Pessoal, e com isso, é importante notar que o Brasil ele passou a ter não uma Constituição, mas, na verdade, 2 diplomas de natureza constitucional. O Brasil ele passou a ter 2 diplomas de natureza constitucional. Primeiro diploma, o texto constitucional da Constituição de 88, aprovado em 5 de outubro de 1988. E além desse texto constitucional, que é a própria Constituição de 88, nós temos um outro diploma normativo escrito que também tem força de Constituição, também tem status de Constituição aqui no Brasil, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E é esse fenômeno de se ter 2 diplomas normativos diferentes com status constitucional juntos com status constitucional, chama-se bloco de constitucionalidade, né? Então, com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Brasil ele passou a ter um bloco de constitucionalidade. Por que bloco? Porque, na verdade, a gente não tem mais um único diploma normativo com status constitucional. A gente tem 2 diplomas normativos com status constitucional. O texto de 88 e o texto do Estatuto da Pessoa com Deficiência aí. Bom, pessoal, e esses são os diplomas normativos que compõem aí o sistema global, né? A Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou International Bill of Rights, da ONU, o Estatuto de Roma, do TPI,
né, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é da ONU também, e que foi aprovado aqui no Brasil, foi internalizado aqui no Brasil com o status de norma constitucional. E esse é o único exemplo, então, né, de tratado internacional com status de norma constitucional aqui no Brasil. Bom, pessoal, e agora, então, a gente tem que estudar cada um desses diplomas e os mecanismos, né, de proteção de direitos humanos que cada um desses diplomas trazem para a gente. E, pessoal, o primeiro mecanismo, mas por que ele não está mudando? O primeiro diploma, né, e, consequentemente, o primeiro mecanismo é justamente a Carta das Nações Unidas de 1948, que é o documento fundacional da ONU, né, documento fundacional da ONU. E nós vimos que o principal objetivo da ONU é a manutenção da paz mundial. E a paz mundial é um direito difuso de terceira dimensão. Então, a Carta da ONU, ela protege, né, direitos de terceira dimensão. Mas, gente, isso é muito vago, né? Isso é muito amplo aí. E faltou, então, proteção. Né? Faltou proteção. E é por isso, então, que vieram os demais diplomas, né? Primeiro deles, o Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966. Pessoal, e a gente já viu também que o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele tutela direitos, então, de primeira dimensão, chamados direitos individuais. E eu coloquei aqui, gente, vários exemplos de direitos individuais tutelados aí pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos. Primeiro, direito à vida, direito à integridade física, direito à igualdade e à liberdade, direito à reunião, liberdade de expressão, livre manifestação de pensamento, liberdade de religião, direito de nacionalidade, direito de participar da democracia, direito de votar e ser votado e vários outros aí. Isso não cai em prova. Isso não cai em prova. Por que não? Porque é o que tem e é bastante coisa. O que cai em prova, pessoal, do Pacto de Direitos Civis e Políticos é o que ele não tem. São direitos individuais? São, mas ele não tem. Ele não tem previsão a respeito deles. E são esses dois aqui, ó, pessoal. O Pacto de Direitos Civis e Políticos não traz a proteção de direitos de propriedade e também não traz direitos ao asilo político. Né? Ele não traz direitos ao asilo político. Pessoal, isso cai bastante em prova, né, em questõezinhas testes aí. Né? Então, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele protege direitos de primeira dimensão, traz vários, mas não traz, e aí precisa decorar, direito de propriedade e direito de asilo político. Pessoal, e é importante nesse momento que a gente diferencie o que é asilo político, né, do que é refúgio. Né? Diferenciar o que é asilo político do que é refúgio. Veja que se são palavras diferentes, é porque são também, né, institutos diferentes. Então, vamos diferenciar o que é o asilo político do refúgio. Aí. Pessoal, em ambos os casos, asilo e refúgio, nós temos alguém de outra nacionalidade pedindo proteção em outro estado da qual ele não tem nacionalidade. Então, por exemplo, a gente tem aí um americano, um francês, um italiano, né, um árabe, mas árabe não é nacionalidade, então um sírio, um libanês, um jordaniano, né, um israelense, né, um palestino, né, buscando proteção em outro estado. Né, em outro estado aí, da qual ele não é nacionalidade, da qual ele não tem nacionalidade, então, por exemplo, buscando proteção aqui no Brasil. Né? Então, o asilo e o refúgio nada mais é do que um estrangeiro buscando proteção em um determinado estado, por exemplo, aqui no Brasil. A diferença entre o asilo e o refúgio não é a proteção, mas é o fato que gera a necessidade dessa proteção. No caso do asilo, essa proteção por outro país, ela é necessária
porque o estrangeiro, lá no seu país de origem, lá na sua pátria natal, ele está sofrendo perseguição por motivos políticos. Então, ele era de um determinado partido político, só que o outro partido que ganhou. E aí o partido que ganhou tá perseguindo o coitado do partido que perdeu, né? Motivos políticos aí, né? Ou ele era chefe de Estado, e aí teve um golpe, e aí quem assumiu o poder está perseguindo o antigo chefe de Estado. Aí, motivos políticos. E essa pessoa que está sendo perseguida por motivos políticos na sua pátria de origem, no seu estado natal, ele pode buscar proteção em outro país, e a proteção dada, então, vai ser o asilo político. Né? Então, o asilo político, ele é usado quando o motivo da perseguição é um motivo político. E no caso do refúgio? No caso do refúgio, se tem também perseguição no país de origem. Mas no caso do refúgio, essa perseguição no país de origem, ela não é por motivos políticos. No caso do refúgio, ela é por motivos étnicos, sociais ou religiosos. Né? No caso do refúgio, a perseguição ela é por motivos étnicos, sociais ou religiosos, né? Então, por exemplo, aí, a pessoa é de uma etnia diferente, né, da outra etnia majoritária no país, né? Por exemplo, os bascos, os curdos, que são protegidos pelo simples fato de ter uma etnia, uma origem étnica diferente daquela, né, da maioria daquele determinado país, né? E eles sendo perseguidos, então, por conta, pelo simples fato da sua origem étnica, né, da sua etnia, eles vão poder buscar proteção estrangeira, né, através de pedido de refúgio. Ou por motivos sociais também, né, por motivos sociais, por exemplo, uma classe com menos privilégios aí, né? Isso, infelizmente, ainda acontece, né? Se a gente pensar na Índia, a Índia, ela ainda é uma sociedade de castas, em que a tua casta de nascimento, né, o seu nascimento, ele vai indicar o que você pode fazer dentro da sociedade indiana. Ele vai indicar até onde você pode chegar. Existe casta que não vai poder fazer faculdade, não vai poder ter acesso ao ensino superior, que nasceu para trabalhar de forma braçal e vai morrer trabalhando de forma braçal. Ao passo que existem outras castas, né, que aí sim é dado fazer ensino superior, né, para poder galgar outros níveis dentro da sociedade. Olha que coisa horrível, né? Olha que coisa horrível, mas ainda existe até hoje em um país, né, relativamente desenvolvido, assim, pelo menos no sentido econômico, né, relativamente desenvolvido até no sentido tecnológico, né, inclusive conseguiu desenvolver vacinas muito mais rápida do que o Brasil. O Brasil está importando insumos de vacina da Covid da Índia, né, mas até hoje vive dentro de uma sociedade de castas. Então, se é uma casta, por exemplo, perseguida, motivos sociais, ela vai poder buscar proteção em um país estrangeiro através do refúgio, né? E, por fim, motivos religiosos, né? Perseguição religiosa. A pessoa professa uma determinada religião no seu estado e ela não é aceita por conta daquela religião, né? E ela vai buscar, então, proteção internacional através de refúgio, né? Ela é muçulmana num país católico, ela é católica num país muçulmano e, claro, como minoria, né? Minoria também é um termo horrível, mas, enfim, é o que se costuma usar aí, né? Como minoria, ela é perseguida no seu país de origem e ela vai ter que buscar, então, proteção internacional. Se é por motivo religioso, a proteção vai ser através do refúgio. Pessoal, então fiquem espertos aí, né, que o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele protege direitos de primeira dimensão, mas ele se omite no tocante ao direito de propriedade e no tocante ao direito de asilo político. O asilo é uma proteção decorrente de perseguição por motivos políticos, né, troca de governo, por exemplo, e diferente do refúgio, que também é uma proteção, mas não por motivos políticos, mas sim por motivos étnicos, sociais e religiosos.
Pessoal, e para a gente finalizar, os mecanismos de proteção previstos aí no Pacto de Direitos Civis e Políticos. E eu já adianto para vocês que isso, infelizmente, não vira nada, né? A forma de proteção desses direitos no Pacto de Direitos Civis e Políticos, infelizmente, não vira nada. E quais são as formas de proteção? Olha só, primeira forma de proteção são os relatórios anuais. Todo o Estado, e o Brasil é signatário do Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele tem obrigação de emitir relatórios anuais dizendo qual é o estágio de proteção dos direitos de primeira dimensão dentro do seu Estado. Né? O que ele está fazendo para proteger direitos de primeira dimensão dentro do seu Estado. E aí? E aí que nada, é só isso. Né? Ele faz um relatório informando à ONU, né, o estágio de proteção dos direitos de primeira dimensão do seu próprio Estado. O que ele está fazendo para proteger direitos de primeira dimensão? Não vira nada. Segundo mecanismo, pessoal, são as comunicações interestatais, o famoso cagueta. Né? Essas comunicações interestatais é um eufemismo para caguetagem pura e simples aí. X9 de um estado para outro. Então, se um estado vizinho verifica que o outro estado vizinho ele está violando direitos humanos, o estado, né, vizinho que verificou essa violação de direitos humanos no outro estado vai poder comunicar à ONU que o estado vizinho está violando direitos humanos. Né? Então, comunicação interestatal é a caguetagem de um estado ao outro lá na ONU, né? Entre aspas aí, porque, claro, não é o termo técnico. Um estado denuncia o outro, né? Um estado denuncia o outro, fala, ONU, o estado fulano de tal, ele está violando direitos humanos aí no território dele, vai lá dar uma olhada, né? Isso é a comunicação interestatal, né? Eufemismo para caguetagem, para X9 aí. E aí vocês vão perguntar, professor, mas aí é efetivo, porque, entre aspas, denunciou o Estado? Não, gente, porque a ONU não pode fazer nada. Né? A ONU não pode fazer nada. A ONU pode até pedir para vistoriar, para analisar, né? E de vez em quando a ONU faz isso, né? Aí ela manda os seus representantes, mas ela não pode ir lá fazer muita coisa. Pessoal, quem lembra aí das intervenções federal no Rio de Janeiro, em que o Exército subiu as comunidades, né? Comunidade da Rocinha, comunidade do Alemão, né? Comunidade de Santa Marta, para tentar pacificar essas comunidades aí. E nessas operações, né, a gente via as imagens e ao longe tinha um cara lá, né, ou uma cara lá, né, um homem, uma mulher, tanto faz, com um colete azul, né, com um colete azul. Aqueles caras com colete azul nada mais eram do que fiscais da ONU. Então, em razão da possibilidade real de violação de direitos humanos, a ONU pode até mandar os seus fiscais, os seus agentes, para, né, analisarem de fato o que está acontecendo lá. Mas não é lá muita coisa além disso. Né? E todas as guerras aí, a ONU sempre mandou representante, inclusive, né, na guerra do Iraque, o representante da ONU, né, a mais alta autoridade da ONU lá no Iraque era, né, o Sérgio de Mello, e ele foi morto, né, num atentado com um caminhão-bomba no prédio no prédio da ONU, que servia a ONU lá no Iraque, né, em Bagdá. Então, veja que também não é lá muita coisa aí. Pessoal, e a ONU, e o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele também permite que o indivíduo faça petição direto. Olha só, um indivíduo que sentir que teve violado os seus direitos humanos, ele pode fazer uma petição direta à ONU, né? Aduzindo aí que ele teve violado os seus direitos humanos, principalmente direitos de primeira dimensão. Direito à liberdade, né, direito à liberdade, direito à vida, direito à integridade física aí. E essa petição, pessoal, ela é endereçada à ONU e dentro da ONU ela é analisada por um órgão interno à ONU chamado Comitê de Direitos Humanos.
E o Comitê de Direitos Humanos ele vai fazer um parecer dizendo, olha, realmente houve violação de direitos humanos, ou não houve violação de direitos humanos. O Sérgio de Mello, na época que ele foi morto, ele era presidente desse comitê. Ele era, né, o alto comissário de direitos humanos da ONU, e ele presidia esse Comitê de Direitos Humanos da ONU aqui. Né? Agora, pessoal, esse comitê, ele pode até dar um parecer falando, não, realmente, aquele indivíduo teve seus direitos humanos de primeira dimensão violados, né? O estado em que o indivíduo está realmente violou os direitos humanos daquele indivíduo. Só que é um mero parecer, né? Um mero parecer. Ele não tem caráter obrigatório, ele não tem caráter vinculativo, né? É um parecer, é um achismo aí do Comitê de Direitos Humanos da ONU. E sem falar em política de novo, né, o presidente Lula, ele fez um pedido ao Comitê de Direitos Humanos, na época das eleições de 2018. E o Comitê de Direitos Humanos falou que o presidente Lula, ele realmente estava tendo violado seus direitos humanos aí. Qual deles? O direito à liberdade. O direito à liberdade. Ele estava preso na época das eleições em 2018, e Lula, diretamente fez um pedido à ONU, né, com base no Pacto de Direitos Civis e Políticos. Esse pedido foi encaminhado para o Comitê de Direitos Humanos, e o Comitê de Direitos Humanos falou que o Lula era, sim, vítima de violação de direitos humanos, mais precisamente direito à liberdade. E aí vocês vão perguntar, e aí, professor, o que aconteceu com o Estado brasileiro ou com o presidente Lula? Nada, né? Porque apesar do comitê dizer que realmente havia violação de direitos humanos, é um parecer, não tem caráter vinculativo. Então, ele continuou preso, o Estado brasileiro não teve nenhum tipo de advertência, punição, sanção, nada disso, porque é um mero parecer. E aí, então, as eleições, né, continuaram e o resultado foi a vitória do presidente Bolsonaro aí. Mas na época das eleições, o presidente Lula fez um pedido, né, ao Comitê de Direitos Humanos. É só jogar aí no Google que vocês vão achar notícias a esse respeito. Né? E com isso, pessoal, nós terminamos o Pacto de Direitos Civis e Políticos, né, e os detalhezinhos a respeito desse pacto, ou pelo menos o que cai em prova, né, ou pelo menos o que cai em prova sobre esse pacto. E dado aí o adiantado da hora, a gente encerra por hoje, né, agradecendo aí a presença e a paciência de vocês, desejando uma boa semana, né, que se cuidem do próximo, e a gente se vê, então, na próxima segunda-feira. E na próxima segunda-feira, então, a gente dá continuidade estudando o Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, o Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, também da ONU, e o correlato órgão ao Comitê de Direitos Humanos, que é o ECOSOC. Então, na próxima aula, a gente vai estudar o ECOSOC, o Conselho Econômico e Social da ONU aí. Pessoal, vou encerrar a gravação para não ficar muito longo o vídeo, né? Mas a gente continua aqui batendo um papo, caso tenham dúvidas, caso tenham perguntas, comentários e sugestões.